Amém, Jesus. Aleluia. Que a paz de Cristo esteja transbordando no coração de cada um de nós. Amém? Fazer uma oração? Oremos. Glorioso Pai, eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Esteja aqui, Pai, nos usando como teu porta-voz, esteja também nos usando a cada um de nós, para que sejamos sal e luz nessa terra, Senhor. Perdoa as nossas transgressões e pecados, e esteja, Pai, nos dando o caráter de Jesus em todos os aspectos e em todo momento de nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir aqui nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo no livro de João. João, no capítulo 2. João, capítulo 2, a partir do versículo 12. João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Que diz a palavra de Deus. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Versículo 23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Amém? Tem uma frase muito famosa, mais ou menos famosa, atribuída a um escritor antigo de Roma, chamado Flávio Vegésio. Essa frase ela é famosa nos meios militares, pois a própria obra dele tinha essa natureza, uma natureza militar, mas que ao longo do tempo essa frase, essa expressão, também passou a ser utilizada com um cunho mais filosófico, atingindo também outras vertentes, outras situações da vida. A frase que é atribuída a Flávio Vegésio é em latim que diz: si vas pacem para bellum, que significa: se queres a paz, prepara-te para a guerra. E se eu e você, nós somos de fato amantes da paz, guerreiros e guerreiras da paz, se nós somos pacificadores, se somos agentes do príncipe da paz aqui nesta terra, nós devemos estar sim preparados para defender esta paz. Estejamos sim preparados, pois a única paz que nós verdadeiramente conseguimos, vivendo nesse mundo de trevas, onde há densas trevas, onde há guerras, morte, fome, tortura, estupro, abandono e muitas outras mazelas, a única paz
faz possível neste caos a qual nós vivemos é a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz que em meio às guerras e em meio às batalhas que a vida nos proporciona, nós ainda conseguimos ter esperança em Deus, esperança em Jesus Cristo e no Espírito Santo, que vive no seu e também no meu coração, e no coração de todo aquele que genuinamente obedece o Evangelho de Cristo Jesus. Essa mesma paz que fez Jesus ser consumido por um santo zelo e ofensivo zelo, derrubando as bancas, espantando pessoas, animais e todo o comércio que estava acontecendo ali no templo do Senhor, que estava trazendo desonra para o nome de Deus. O zelo do Senhor, ele foi tão intenso, ele foi tão impressionante, que absolutamente ninguém foi ou ousou confrontá-lo naquela situação. A sua autoridade sobre a casa do Pai, sobre a casa do nosso Pai, penetrou na mente e no coração de cada comerciante, de cada comprador, de cada levita, mestre da lei ou fariseu, que porventura estivessem ali presentes, e se encheram de medo e de temor com a atitude de Jesus. Então somente o Filho de Deus, o príncipe da paz, que estava sempre preparado para a guerra, o exército de um homem só, ele devolveu a honra do templo do Senhor, e ninguém, absolutamente ninguém, ousou impedi-lo de fazer aquilo que estava proposto no seu coração. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Interessante nessa passagem aqui é que toda essa algazarra que estava acontecendo em apenas um local específico de todo o templo de Jerusalém. Agora nessa manhã eu só vou rememorar cada um de nós sobre como era dividido o templo do Senhor naquela época. Havia primeiramente um lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que é o lugar mais sagrado do templo, onde a glória do Senhor aparecia, onde o sumo sacerdote deveria entrar apenas uma vez no ano, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, para aspergir o sangue do sacrifício, tanto na sala, quanto também no altar da aliança. O sumo sacerdote, ele sacrificava um novilho sem defeito, em favor dos próprios pecados, e também um bode sem defeito, em favor dos pecados de toda a nação de Israel. Ele oferecia incenso com as brasas do próprio sacrifício, dentre outros rituais de purificação. E outro fato interessante é que no templo do rei Herodes, bem na época de Jesus, não havia mais a Arca da Aliança, pois ela havia desaparecido desde o exílio da Babilônia. Portanto, o Criador ele já estava demonstrando sinais de que a velha aliança já estaria a caminho de ser revogada. No templo também havia o lugar santo, que é o primeiro acesso ao compartimento interno do templo do Senhor. Local onde havia o candelabro de ouro, a menorá, que simbolizava a luz divina e o seu testemunho espiritual, ou seja, representava o Espírito Santo. Também havia a mesa dos pães da proposição, onde continham 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel e a sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. E também, em frente ao altar, havia um altar de incenso que ficava bem à frente do véu, que dava acesso ali ao Santo dos Santos. E a queima do incenso representava a oração dos santos e a intercessão, a adoração dos sacerdotes para com o Senhor dos Exércitos. Somente os sacerdotes, os integrantes do sacerdócio, que poderiam ter acesso ao lugar santo. E no lugar santo também a adoração era contínua, com turnos de revezamento. Então a adoração lá não parava. Na área externa do templo, agora falando um pouco sobre a área externa do templo de Israel, que é chamada átrio ou pátio. Essa área externa, ela era subdividida em 3 áreas específicas,
que é o átrio de Israel, que é a primeira seção ali, que era o átrio dos homens, que era uma área reservada somente a homens judeus de nascimento e também aos prosélitos. Quem são os prosélitos? Eles eram gentios convertidos totalmente ao judaísmo, pessoas que eram circuncidadas, que se abstinham também de toda a idolatria dos seus povos e passavam a seguir a lei do Senhor. A segunda área que tinha lá, ou o segundo átrio, era o átrio das mulheres, onde somente as mulheres judias poderiam estar lá em adoração. Mulheres solteiras ou mulheres casadas, podendo ou não estar acompanhadas também do seu marido, que poderiam estar lá junto para a adoração. E por último, mas não menos importante, e também sendo o maior de todos os átrios, era o átrio dos gentios, onde era o único espaço onde os não-judeus, onde os pagãos poderiam transitar no templo para buscar sua espiritualidade e conhecer um pouco mais sobre a religião judaica. Muitos rabinos iam lá, mestres da lei, iam ensinar sobre a cultura judaico-israelita. O átrio dos gentios, por ser um local de grande diversidade religiosa, havia constantemente lá debates filosóficos, discussões religiosas entre filósofos, entre pensadores de diversas nacionalidades lá, crentes de religiões pagãs, mas que também eram adeptos ao Deus de Israel. E juntamente com tudo isso, mestres da lei, fariseus e saduceus auxiliavam essas pessoas no conhecimento da lei mosaica e também nas tradições judaicas. O átrio dos gentios era como uma extensão das bênçãos divinas a todas as tribos, todos os povos e todas as nações. Era um local onde demonstrava que toda a humanidade, ele demonstrava a toda a humanidade que o Deus de Israel, ele não apenas se importava, não apenas considerava as pessoas que eram fora da religião judaica, como também ele ama de forma genuína a todas essas pessoas, independentemente de raça, credo, idioma, etnia, cor da pele ou mesmo classe social. O átrio dos gentios era um local tão importante e era um local tão estratégico para o Criador, que era talvez o principal e mais poderoso elo de salvação de um pagão, de um gentio, porque era nesse átrio em que ele tinha a oportunidade de aprender sobre a lei mosaica, a história de Israel e o mais importante, aprender sobre o único e o verdadeiro Deus, o Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles existe. O átrio dos gentios, além de demonstrar todo o amor de Deus para com os seres humanos, seja ele quem for, ele ainda concede a oportunidade de fazer do gentio simpatizante um prosélito fiel, uma pessoa convertida ao judaísmo, isso naquela época, convertido ao judaísmo, circuncidado e com uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida e também uma nova perspectiva de salvação. O átrio dos gentios, o pátio dos gentios, era como uma sombra do Evangelho de Jesus naquele momento. No momento em que ele interveio, o Filho de Deus, quando ele entrou no templo, quando ele foi lá e fez a purificação do templo, com toda aquela, retirou todos aqueles animais, aquelas pessoas, quando ele fez isso, é como se fosse uma sombra do que o Espírito Santo faz no meu e no seu coração, quando nós nos batizamos e recebemos o Evangelho do Senhor. Agora eu vou fazer uma pergunta para nós, nessa manhã, uma simples pergunta. De todas essas partes aqui, em resumo, que eu apresentei para vocês, do templo de Deus, que aqui foram apresentados, em qual parte do templo vocês acham que Jesus expulsou os comerciantes, expulsou os animais? Eu te dou só uma chance para acertar. É óbvio, foi no átrio dos gentios, em que pese o Criador ele amar toda a humanidade, em especial os gentios e pagãos que são simpatizantes com o Deus Criador, ou seja, com Ele próprio. E se assim não fosse, o Senhor simplesmente não reservaria o maior e mais movimentado pátio, o átrio do seu templo, a pessoas as quais Ele não amasse. É simplesmente óbvio isso aí.
Parece óbvio, como de fato é, mas é que hoje em dia nós vivemos numa geração onde o óbvio simplesmente deixou de ter valor, mas, enfim. Vamos abrir aqui no Salmo 69. No Salmo 69. Salmo 69, vamos ler o versículo 10. Salmo 69, vamos ler o versículo 10. Em Provérbios 31, versículo 10, diz: mulher virtuosa, quem achará? Deus me presenteou com ela. Salmo 69, versículo 10 diz: o zelo da tua casa me consome, as ofensas dos que te insultam caíram sobre mim. E esse aqui é o versículo que profetizou o zelo de Jesus pela casa do seu Pai. E, consequentemente, por cada um de nós que estamos nesse salão no dia de hoje. Por cada um de nós, gentios. E isso foi há cerca de mais de 1000 anos, talvez 1000 anos antes do nascimento do Filho de Deus em carne e sangue aqui nessa terra. E Jesus Cristo, ao purificar o templo de Deus, em especial o átrio dos gentios, ele demonstrou a todo o povo judeu que tal purificação, naquele momento, também se estenderia a todas as tribos, povos e nações. O próprio templo vivo de Deus, como uma nova e viva arca da aliança, Jesus Cristo adentrando novamente ao Santo dos Santos. Jesus, na purificação, equiparou o valor do povo gentil com também o povo judeu, também já preparando espiritualmente cada judeu a ter que aceitar os seus novos futuros irmãos, ou seja, tanto a você quanto também a mim. A representatividade de Jesus Cristo adentrando o templo de Deus de forma abrupta, de forma intensa, retirando a cada impureza, uma a uma, é exatamente a mesma função do Espírito Santo quando adentra o coração do pecador arrependido, após obedecer o Evangelho, após sair das águas do batismo. A pessoa sai confiante na purificação, o irmão sai confiante na vitória e confiante também na salvação da alma, não pelos seus próprios méritos, mas pelo mérito de Cristo, que vem e purifica a vida do pecador. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios no capítulo 2. A partir do versículo 11. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. A palavra do Senhor diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Se vos passem para belo, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Jesus, ele abriu o caminho para a verdadeira paz.
entre esses dois grandes rivais, judeus e gentios. É como se numa final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, alguém interviesse e juntasse ambas as nações, e cada uma delas como um só corpo, como uma só torcida, como uma só nação, levantassem a taça de campeão da Copa do Mundo, sendo mais que vencedores. Através do sangue de Jesus Cristo, através da sua purificação, através do príncipe da paz, estar sempre preparado para a guerra, ele rompeu o muro de inimizade que havia, que separava os dois povos, e por conta da sua purificação, e principalmente também por conta do seu nobre sacrifício por cada um de nós, podemos também, eu e você, gentios, pagãos por natureza, a fazermos agora também parte do povo de Deus, por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia por isso. Antes, nós sequer éramos um povo, estávamos separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, com a purificação que Jesus realizou e ainda realiza no seu e no meu templo de Deus em particular, o nosso corpo, o Espírito Santo, juntamente com o precioso sangue do Cordeiro, eu e você, nós fomos reaproximados a Deus, e agora nós temos uma nova esperança, uma esperança viva, renovada, dia após dia, até a volta de Cristo, ou até a nossa partida, até nos encontrarmos com Ele lá no céu. Jesus, Ele tomou as nossas dores, Ele comprou a nossa briga, Ele guerreou por cada um de nós, sendo o nosso exército de um homem só, para nos trazer a paz que excede todo entendimento. Agora, tanto você quanto a mim, estamos preparados para a nossa guerra individual contra o pecado, mas quando nós estamos juntos aqui em comunhão, em santa união, nós dividimos o peso da nossa guerra. Se vas-parce para ver, se queres a paz, prepara-te para a guerra, meu irmão e minha irmã. Continuando aqui em Efésios, vamos continuar aqui no versículo 17, que diz: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O príncipe da paz, ele purificou o nosso átrio, o átrio dos gentios, o pátio dos gentios, estabelecendo a nossa honra e principalmente estabelecendo a nossa salvação. Ele nos circuncidou, mas não com uma circuncisão feita na carne, uma circuncisão espiritual. E agora nós temos autoridade de não apenas adentrar o pátio externo do templo, mas temos sim a ousadia de adentrarmos o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde Deus habita, e nos tornarmos templo santo do Senhor, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a nossa pedra angular. E para a gente finalizar, vamos abrir aqui a carta aos Hebreus, no capítulo 7, um pouco mais para frente aí. Carta aos Hebreus, no capítulo 7, a gente vai ler a partir do versículo 17. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 17, diz, falando sobre Jesus: porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, falando da antiga aliança, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Versículo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Linda essa passagem? Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Filho perfeito. A nossa arca da aliança de cada um de nós, gentios. Ele nos faz estarmos aqui preparados para a guerra. A nossa pedra angular, Jesus, ele nos ampara. E como é que está a minha vida, meu irmão e minha irmã, e pessoas que nos visitam aqui nessa manhã? Será que você está permitindo que o Espírito Santo de Deus faça a faxina no seu átrio, faça a faxina na sua vida, para você passar a ter uma vida em santidade diante do Senhor? Ou será que você ainda faz o seu templo um covil de ladrões, um covil de salteadores? É você que vai decidir. É você que decide sobre o seu templo particular. Só não se esqueça do conselho do filósofo Flávio Vegeste: se vas parce, parabéns. Se queres de fato a paz, essa paz que excede todo o entendimento, prepara-te para a guerra espiritual. Vamos orar? Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder agora adentrar o Santo dos Santos, poder render adorações a Ti, que o nosso culto proporcionado a Ti suba ao Senhor como um aroma suave, agradável e aceitável a Ti. Esteja nos fazendo preparados para a guerra, para que de fato possamos usufruir da paz que excede todo o entendimento. Esteja abençoando nossa semana, esteja usando cada irmão, cada irmã e até mesmo cada visitante que está aqui para aprender mais de Ti, que esteja fazendo com que essas pessoas, a cada um de nós, sejamos instrumentos vivos para a proclamação do Teu Evangelho, para o louvor do Teu santo nome. Perdoa, Pai, as nossas transgressões e pecados, nos livre do mal. No nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso sumo sacerdote, que vive para sempre. É que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.